Eu percebo e admito que o caos externo é meramente um reflexo de minha própria desarmonia interna. Mas qual é o remédio? Não procure por remédios. Às vezes eu estou num estado de graça e a vida é feliz e harmoniosa, mas esse estado não dura. O estado de ânimo muda e tudo dá errado. Se você pudesse se manter quieto, livre de lembranças e de expectativas, você seria capaz de discernir o belíssimo padrão dos acontecimentos. É a sua inquietude que provoca o caos. Durante as 3 horas que eu passei no escritório da companhia aérea, eu estava praticando paciência e aceitação. Isso não apressou as coisas. Você quer resultados imediatos. Aqui não fornecemos mágica. Todos cometem o mesmo erro: recusar os meios, mas querer os fins. Você quer paz e harmonia no mundo, mas se recusa a tê-los dentro de si. Siga fielmente meu conselho e você não se decepcionará. Não posso solucionar seu problema apenas com palavras. Você tem que agir com base no que eu lhe disse e perseverar. Não é o conselho certo que liberta, mas a ação que o toma como base. Quando um médico aplica uma injeção num paciente, ele em seguida diz: agora repouse, não faça mais nada, apenas fique quieto. Da mesma forma, eu lhe digo: você já tomou sua injeção, agora fique quieto. Você nada mais tem a fazer. Meu guru fez o mesmo. Ele me dizia algo e, em seguida, falava: agora fique quieto. Não fique o tempo todo ruminando. Pare, fique em silêncio. Consigo ficar quieto durante 1 hora, pela manhã, mas o dia é longo e acontecem muitas coisas que me fazem perder o equilíbrio. É fácil dizer fique em silêncio, mas por favor me diga como ficar em silêncio com toda essa gritaria dentro e fora de mim. Tudo que precisa ser feito pode ser feito em paz e em silêncio. Não há por que se perturbar. Isso é teoria que não se encaixa nos fatos. Estou voltando para a Europa sem ter nada para fazer lá. Minha vida está completamente vazia. Se você apenas tentar ficar quieto, tudo virá a você. O trabalho, a força para trabalhar e o motivo correto. Você tem mesmo que saber tudo de antemão? Não fique ansioso quanto a seu futuro. Fique quieto agora e tudo entrará nos eixos. O inesperado fatalmente acontecerá, ao passo que o esperado pode não vir nunca. Não venha me dizer que você não consegue controlar sua natureza. Você não precisa controlá-la. Jogue-a fora. Não tenha uma natureza contra a qual lutar ou a qual se submeter. Experiência alguma vai lhe fazer mal, contanto que você não faça dela um hábito. De todo o universo, você é a causa sutil. Tudo é porque você é. Entenda esse ponto firme e profundamente e volte continuamente a ele sempre. Compreender que essa é a verdade absoluta já é a libertação. Se sou a semente do meu universo, que semente podre eu devo ser? É pelo fruto que se conhece a semente. O que há de errado com o seu mundo que o faz amaldiçoá-lo tanto? Ele é cheio de dor. A natureza não é prazerosa nem dolorosa. Ela é toda inteligência e beleza. A dor e o prazer estão na mente.
Mude sua escala de valores e tudo mudará. O prazer e a dor não passam de perturbações dos sentidos. Não diferencie entre um e outro, e haverá apenas bem-aventurança. O mundo é aquilo que você faz dele, portanto, faça com que ele seja feliz. Apenas o contentamento pode torná-lo feliz. Desejos realizados só geram mais desejos. Manter-se livre de desejos e se contentar com o que vem por si só é um estado muito fértil. É a pré-condição para o estado de plenitude. Não tenha medo do que parece estéril e vazio. Acredite em mim, é a satisfação de desejos que gera o sofrimento. Estar livre de desejos é a bem-aventurança. Há coisas que são necessárias. O que for necessário virá até você, se você não pedir coisas desnecessárias. No entanto, poucas pessoas atingem esse estado de total imparcialidade e desprendimento. Esse é um estado muito elevado. É o próprio limiar da libertação. Já faz 2 anos que me sinto estéril, desolado e vazio. Muitas vezes rezo para que a morte venha. Bem, o fato de você ter vindo aqui fez com que as coisas começassem a acontecer. Deixe que elas aconteçam como acontecerem. Ao final, tudo vai se arranjar de maneira bem satisfatória. Você não tem que batalhar pelo futuro. O futuro virá a você. Durante algum tempo ainda, você continuará se sentindo como um sonâmbulo, como acontece agora, vazio de significados e de certezas. Mas esse período terminará. Haverá trabalho e ele será fácil e fecundo. Sempre há momentos em que nos sentimos vazios e alienados. Momentos como esses são muito auspiciosos, pois eles mostram que a alma levantou âncoras e se pôs a navegar para lugares distantes. Isso é desprendimento. Quando o velho chegou ao fim e o novo ainda não surgiu. Se você tem medo, esse estado pode ser angustiante. Mas, na verdade, não há nada a temer. Lembre-se das instruções. O que quer que você encontre em seu caminho, vá além. Buda tem uma regra que diz que devemos lembrar o que tem que ser lembrado. Mas, para mim, é tão difícil lembrar da coisa certa na hora certa. Parece que comigo o esquecimento é a regra. Não é fácil lembrar, quando cada situação traz uma tempestade de desejos e medos. Os anseios nascidos da memória também são os destruidores da memória. Como devo lutar contra os desejos? As águas da vida se batem contra os rochedos dos objetos, tanto os desejáveis quanto os detestáveis. Use de percepção e desprendimento para remover os rochedos, e as mesmas águas correrão profundas, silenciosas e rápidas, em maior volume e com força renovada. Não seja teórico, dê tempo ao pensamento e à reflexão. Se você quer ser livre, dê atenção ao próximo passo no caminho para a liberdade. É como escalar uma montanha, nenhum passo é desnecessário. Um passo a menos e o cume não será atingido. Dias atrás discutíamos a pessoa, a testemunha e o absoluto. Até onde me lembro, você disse que só o absoluto é real
e que a testemunha é absoluta apenas num determinado ponto do tempo e do espaço. A pessoa é o organismo, tanto o bruto quanto o sutil, iluminado pela presença da testemunha. Acho que não entendo bem essa questão. Será que poderíamos discuti-la novamente? Você usa também os termos Mahad Akash, Shid Akash e Param Akash. Como eles se relacionam com a pessoa, a testemunha e o absoluto? Madha Akasha é a natureza, o oceano da existência, o espaço físico no qual tudo pode ser contactado através dos sentidos. Shid Akasha é a amplidão da consciência, o espaço mental do tempo, da percepção e da cognição. E Param Akasha é a realidade fora do tempo e do espaço, desprovido de mente indiferenciada, a infinita potencialidade, a fonte e a origem, a substância e a essência, tanto da matéria quanto da consciência, e, no entanto, além de ambas. Ela não pode ser percebida, embora possa ser experienciada como o constante testemunhar a testemunha, perceber o percebedor, a origem e o fim de toda manifestação, a raiz do tempo e do espaço, a causa primordial de cada cadeia de causação. Qual é a diferença entre manifesto e não manifesto? Não há diferença. É como a luz e a luz do dia. O universo é cheio de luz que você não vê, mas essa mesma luz você vê como luz do dia. E o que a luz do dia revela é o manifesto. A pessoa é sempre o objeto, a testemunha é o sujeito. E sua relação de dependência mútua é o reflexo de sua identidade absoluta. Você imagina que elas sejam estados distintos e separados, mas não é assim. Elas são a mesma consciência, em repouso e em movimento, uma consciência da outra. Em Chit, consciência pura, o homem conhece a Deus e Deus conhece ao homem. Em Chit, o homem dá forma ao mundo e o mundo dá forma ao homem. Chit é o elo, a ponte entre os extremos, o fator de equilíbrio e de união em cada experiência. A totalidade do percebido é o que se chama de matéria. A totalidade dos percebedores é o que se chama de mente universal. A identidade dos dois que se manifesta como perceptibilidade e percepção, harmonia e inteligência, amabilidade e amor, é eternamente reafirmada. As três gunas, os atributos da natureza que são pureza, paixão e escuridão, existem apenas no corpo ou também na mente? Em ambos, é claro, pois corpo e mente não são separados. Apenas o absoluto está além das gunas. Na verdade, tudo isso são apenas pontos de vista, modos de ver que só existem na mente. Além da mente, todas as distinções terminam. O universo é produto dos sentidos? Da mesma forma que você recria o mundo ao acordar, o universo se desvela. A mente, com seus 5 órgãos de percepção, 5 órgãos de ação e 5 veículos de consciência, aparece como memória, pensamento, razão e senso de individualidade. As ciências fizeram grandes progressos. Conhecemos o corpo e a mente muito melhor que nossos antepassados. A sua maneira tradicional de descrever e analisar a mente não é mais válida. Mas onde estão os cientistas e suas ciências? Eles também não são imagens na sua mente? Aí está a diferença básica. Para mim, eles não são projeções minhas. Eles existiam antes de eu nascer e existirão após minha morte. Claro. No momento em que você aceita tempo e espaço como sendo reais,
você passa a se ver como minúsculo e transitório. Mas será que tempo e espaço são mesmo reais? Você depende deles ou eles de você? Como corpo, você está no espaço, como mente, você está no tempo. Mas você é meramente um corpo que contém uma mente? Você já se investigou? Nunca tive nenhum motivo, nenhum método. Estou sugerindo tanto um quanto o outro, mas o trabalho de fato de discriminação e desprendimento é seu. O único motivo que consigo perceber seria a minha própria felicidade, sem causa nem fim. E o método, qual é? A felicidade é incidental. O motivo verdadeiro e eficaz é o amor. Você vê as pessoas sofrendo e procura a melhor maneira de ajudá-las. Assegure-se de que sua atitude seja de pura boa vontade, isenta de expectativa de qualquer tipo. Os que buscam a mera felicidade talvez acabem em sublime indiferença, ao passo que o amor nunca descansa. Quanto ao método, há apenas um. Você tem que conhecer a si mesmo, tanto o que você parece ser, quanto o que você é. A clareza e a compaixão vão juntas. Uma precisa da outra e elas se reforçam mutuamente. Compaixão implica a existência de um mundo objetivo, cheio de sofrimento evitável. O mundo não é objetivo e o sofrimento não é evitável. Compaixão é apenas outra palavra para recusar-se a sofrer por razões imaginárias. Se as razões são imaginárias, por que o sofrimento seria inevitável? É sempre o falso que o faz sofrer, os falsos desejos e os falsos medos, as relações falsas entre as pessoas. Abandone o falso e você estará livre de dor. A verdade traz felicidade. A verdade liberta. A verdade é que eu sou uma mente aprisionada num corpo. E essa é uma verdade muito triste. Você não é o corpo, nem está no corpo. O corpo não existe. Você, lamentavelmente, nada sabe sobre si mesmo. Para chegar ao conhecimento correto, investigue. Mas eu nasci como corpo e no corpo, e no corpo e como corpo eu morrerei. É aí que você se engana. Pergunte, investigue, duvide de si próprio e dos outros. Para encontrar a verdade, você não deve se aferrar às suas convicções. Se você tem certeza do imediato, você nunca alcançará o último. Sua ideia de que você nasceu e vai morrer é absurda. Tanto a lógica quanto a experiência a contradizem. Tudo bem, não vou insistir que eu seja o corpo. Talvez você tenha razão. Mas aqui e agora, falando com você, eu estou no corpo. É óbvio. O corpo pode não ser eu, mas é meu. O universo inteiro contribui incessantemente para a sua existência. Portanto, o universo inteiro é o seu corpo. Nesse sentido, concordo. Meu corpo tem influência profunda sobre mim. Em mais de um sentido, meu corpo é meu destino. Meu caráter, meus humores, a natureza de minhas reações, meus desejos e medos, inatos ou adquiridos, tem como base o corpo. Um pouco de álcool, uma outra droga e tudo muda. Até que passe o efeito da droga, sou outro homem. Tudo isso acontece porque você pensa que é o corpo. Realize seu verdadeiro ser e nem mesmo as drogas terão poder sobre você. Você fuma? Meu corpo manteve alguns hábitos que provavelmente persistirão até que ele morra. Eles são inofensivos. Você come carne?
Nasci entre pessoas que comiam carne, e meus filhos comem carne. Eu como pouco e não crio problemas. Comer carne significa matar. É claro, não tenho pretensões de coerência. Se você acha que a coerência absoluta é possível, prove-o dando o exemplo. Não pregue o que você não pratica. Voltando à ideia de ter nascido, você se prende ao que lhe foi dito por seus pais. Fatos sobre concepção, gravidez e nascimento, infância, adolescência e juventude. Agora, livre-se da ideia de que você é o corpo, com a ajuda da ideia oposta, de que você não é o corpo. É apenas outra ideia, sem dúvida. Trate-a como algo a ser abandonado quando deixar de ser útil. A ideia de não ser o corpo confere realidade ao corpo, quando na verdade o corpo não existe. Ele é apenas um estado de mente. Você pode ter quantos corpos quiser, tão diferentes quanto for de seu agrado. Apenas lembre-se sempre daquilo que você quer e rejeite o que for incompatível. Os prazeres sensoriais e mentais e a sensação de bem-estar geral que vem com a saúde física e mental não têm suas raízes na realidade? Eles têm suas raízes na imaginação. Um homem que ganha uma pedra e fica convencido de que essa pedra é um diamante sem preço, ficará bastante satisfeito.